Queridos amigos e amigas, que bom estarmos juntos. Amanheceu um novo dia, quinta-feira, 8 de abril. E qual é o contexto? Nós estamos num clima bonito da ressurreição, a oitava da Páscoa. As alegrias do domingo da ressurreição, expandidos durante uma semana. Nós somos filhos e filhas da ressurreição. Isto é, nós temos vida nova em nós. E essa vida nos dá um vigor, nos dá uma vontade de ir adiante. Às vezes baixa um pouquinho, né? Baixa um pouco. Todo mundo tem seus altos e baixos, mas olha que viver é extraordinário. Viver é extraordinário. Sem contar que Ele está sempre conosco. Está sempre conosco. Estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Na alegria, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, quinta-feira, dia 8 de abril, o Evangelho é de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho desta quinta-feira, vamos lembrar qual foi o Evangelho da quarta-feira de ontem? Foi os discípulos de Emaús. Quando os discípulos de Emaús reconhecem Jesus na hora da partilha, ele partiu o pão, eles reconheceram que era ele foi embora. Desapareceu. Ele está ressuscitado, ele está na condição de ressuscitado, ele não tem corpo. Ele aparecia no corpo que era dele antes, mas depois ele ia, não precisava deslocamento, essas coisas, ele estava em todos os lugares.
Essa é a condição do ressuscitado. E olha só, quando ele desaparece, o que os dois discípulos de Emaús fazem? Voltam para Jerusalém, lá eles encontram os apóstolos, porque depois que Jesus morreu, os apóstolos ficaram fechados, com medo das leis, afinal tinham matado o mestre. Eles achavam que iam ter um fim igual ao mestre. E os dois discípulos de Emaús voltam e contam tudo para os apóstolos. Quando eles estão contando, o que acontece? Jesus aparece, Jesus ressuscitado. Vejam, ele aparece, todo mundo se assusta e ele diz, olha aqui, ó, fantasma não tem corpo, não tem ossos, não tem carne. Eu não sou fantasma, olha, vejam como eu sou. E o que ele faz? Ele come, ele pede peixe para comer. Para que eles que estavam com dúvida, com medo, será que é Jesus? Será que não é? Mas ele morreu, como é que ele está aqui? E olha só, Jesus faz todos estes sinais, vive de novo, revive, e ele, com isso, ele solidifica, fortalece a fé dos apóstolos. Que bonito isso, né? Que bonito. Mas chama atenção uma coisa quando ele aparece. O que ele diz? A paz esteja com vocês. Nós vamos ver na sequência dos evangelhos dos próximos dias, Jesus ressuscitado aparece e qual é a primeira coisa que ele dá? A paz. Depois do pão. O que é muito importante depois do pão? Ter paz. Por que na organização da missa, assim como nós a temos nos nossos dias, a gente reza o Pai Nosso pedindo o pão de cada dia? E depois o que a gente reza na sequência? A oração da paz. Pão e paz. Tem pessoas que lutam para ter pão e não pedem o pão de cada dia. Querem pão para muitos anos, para ter segurança, porque acham que a segurança está nas coisas materiais, né? Mas tem gente que só pede pão, só trabalha pelo pão e não trabalha pela paz. Tem famílias que não falta nada, mas não tem paz. Jesus ressuscita para nos dar a paz. O cristão que segue Jesus de fato é alguém que luta pelo pão de cada dia, reparte o seu pão com os outros, mas não abre mão de construir a paz. Sejamos mensageiros da paz. E claro, aqui eu lembro, vocês sabem de quem que eu lembro? São Francisco de Assis. Na oração dedicada a ele, o que ele diz? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. O mundo precisa de pessoas que sejam de paz. É tão bom ficar perto de quem tem paz. Agora tenta ficar perto de uma pessoa agitada, irritada, incomodada. Nossa, e ainda mais que ela respira fundo e está toda hora, né? Tem uns que exageram também, né? Pessoal, vamos soltar os ombros, vamos viver um pouquinho mais leves. Se Ele cuida dos pássaros do céu, não tem pássaros que ficam semeando para ter semente. E Deus provê as sementes para eles, a comida. Se Ele cuida desses, se Ele faz a flor desabrochar e depois em seguida ela seca porque terminou o período dela, pensa o que Ele não faz para aqueles e aquelas que Ele criou a sua imagem e semelhança. Sejamos instrumentos da paz. Por isso que a gente sempre usa o que São Francisco usava, paz e bem. Rezemos com muita fé. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus nos abençoe, que o dia seja abençoado, que possamos viver, sejamos testemunhas da ressurreição. Lá onde a coisa está um pouco triste, vamos levar alegria. Lá onde tem muita gente falando, um mais forte do que o outro, um mais alto do que o outro, sejamos pessoas do silêncio. Não tenhais medo, Jesus disse para os apóstolos quando ele apareceu. Não tenhais medo. E para não ter medo, a gente tem que ter muita fé. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe, para que a gente tenha um bom dia, né? E que tenhamos sempre a saúde. E que esta bênção chegue também aos profissionais da saúde. Essa bênção chegue até os hospitais. Tem gente entubada, tem famílias tão preocupadas e a gente sofre com eles também. Sobre todos, a bênção de Deus, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Paz e bem. Santa alegria.